Mas São Paulo tem uma coisa muito louca, né? Eu acho que primeiro além do fato de ser uma cidade impermeável, né, é uma cidade também que não tem janelas, né? E ao mesmo tempo não tem muros, né? Quer dizer, ao contrário. E que ao mesmo tempo tem muitos muros, né? E eu acho que não ter essa relação, né, isso ajuda a criar uma frieza nas pessoas, que é isso, né? Cada vez as pessoas vão andando mais rápido, cada vez as pessoas não estão reparando no que está acontecendo, né? E não está reparando o que está na sua volta, né? Então, ver imagem é também perceber isso daí, né? Dá aquele tempo do... Parece que hoje é crime não fazer nada, né? A pessoa te liga e fala, ei, o que você tá fazendo? Pô, tô fazendo nada. Porra, fazendo nada, né? Crime fazer nada. E não respeitar esse nada, né? Se respeitar essa vírgula do respiro, de perceber. E eu acho que a cidade hoje, nessa condição da velocidade e tal, tá trazendo muito isso, né? Nesse sentido, é legal essa ideia de podermos recriar nossos espaços, ver nossos espaços de outras maneiras de interação. E eu acho que o Lira traz muito isso, porque eu tenho uma história, porque eu já fui um cara que me importava que achava ridículo não fazer nada, e que inclusive trabalhava de terno e gravata, né? Muitas pessoas sabem essa história, mas trabalhava de terno e gravata, trabalhava numa multinacional, tal, cabelo curto e um monte de coisa, e um dia, na verdade, aliás, teve uma época até que ia de terno e gravata lá pro Cala a Boca e tal. Não, você tira muito sarro, brincadeira. Mas de estar andando na Paulista, né? Eu tava andando na Paulista, naquela pressa que a Paulista traz muito isso, né? Aquela pressa, aquela correria. Eu tinha 1h30 de almoço, então eu tinha meia hora para andar. E eu trabalhava perto do Shopping Paulista, e eu gostava de almoçar na outra ponta, para dizer que andava. Eu gosto muito de andar. Eu sou gordinho, mas sou saudável, né? Então, eu gosto muito de andar. Então, eu tinha meia hora para andar, meia hora para almoçar e meia hora para voltar, porque eu tinha exatamente 1h30 de almoço. Só que era bem justo o meu tempo. E um dia eu estava correndo, andando lá, indo pro meu caminho almoçar, e veio um cara me parar na rua e fala, por favor, por favor, por favor. E eu virei pro cara e falei a resposta de todo bom paulista: estou sem tempo. E o cara deu um berro, né? Ele falou bem pode falar palavrão? Droga. Mas aí o cara soltou puta que eu pariu. Se é a sexta pessoa que pergunta, eu só quero saber as horas. Isso foi um tapa na minha cara, né? E foi um tapa muito legal, assim. Um tapa que pra mim foi muito importante. Foi um momento que eu pedi desculpas, falei as horas pra eles e percebi o que estava se tornando a minha vida, né? Voltei do almoço e não fiz outra coisa além de pedir demissão. E depois eu rodei um pouco a América Latina, aí dei uma mochilada aí pelo Machu Picchu e tal, de ônibus, assim. Mas guerreiro. Pô, saí quarta-feira de Cusco, cheguei numa segunda-feira em São Paulo. Eu vou ter que contar essa história. Eu saí quarta-feira de Cusco, cheguei numa segunda-feira em São Paulo, só dormindo em ônibus. Eu chegava numa cidade, pegava o ônibus para a próxima cidade. Eu cheguei às 10 da manhã na Barra Funda, daí eu liguei para minha mãe, daí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, vem me buscar porque eu não aguento pegar mais um ônibus, né? Daí ela foi me pegar lá na rodoviária, daí quando a gente estava voltando para casa... Não, quando ela foi me pegar na rodoviária, quando a gente estava voltando, ela virou e falou assim, eu tenho uma novidade para você. Daí eu falei, qual? Então, quando você estava fora, a gente achou uma casa e está se mudando. Mas a gente não queria te avisar para não te preocupar, mas o caminhão vem amanhã e você tem que desmontar seu quarto ainda. Então, assim, eu ainda levei uma semana para dormir numa cama. Né? Mas, assim, voltando. Mas eu acho que, assim, e muito desse acontecimento me fez perceber, do acontecimento do cara na Paulista, né? Me fez perceber essa questão de, a sociedade, a velocidade como a gente está transmitindo a informação também está refletindo, às vezes, também na velocidade como a gente está interagindo entre as pessoas, né? E que a gente perde um ponto muito crucial da comunicação, que é o interagir pessoa a pessoa mesmo, né? Que é o tocar, é perceber que isso é passar uma informação e tudo mais, né? Eu respeitar isso, eu respeitar a vírgula, né? A vírgula é uma coisa maravilhosa, porque é uma coisa minúscula, mas ela faz toda a diferença, porque eu respiro, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar nesses processos de reinventar a cidade, de vê-la de outra maneira, né? De chamar a atenção, e até, assim, poucas pessoas sabem, mas, por exemplo, o movimento dos stickers, que é aqueles adesivos, né? Ele começa com isso, né? Ele começa porque a pessoa, ela prende um sticker numa placa, mas sticker é aqueles adesivos, você vê, hoje nem tanto, mas teve uma época que foi um boom. Não, é adesivo.
É que o lambe-lambe é grandão, é cartaz, né? Esse tinha que ser uns adesivos pequenos. É uma babinha, né? Mas o... Oi, Bia, tudo bem? Então, mas assim, então tinha que ser aqueles adesivos pequenos. Teve uma época que foi um boom, hoje ainda tem, mas tem menos. Mas quando começa o movimento, o pessoal que começa isso, ele começa nesse sentido, do tipo... Opa. Olhe para essa placa, porque ninguém está olhando para essa placa. Vamos reparar que existe uma placa, né? As pessoas estão... Não só a placa, assim, que o pessoal... Mas assim, vamos reparar nos elementos que tem na nossa cidade. Vamos chamar a atenção, né? Vamos prestar atenção. E eles começam a aprender pela cidade. Vamos prestar atenção nesse elemento que você passa aqui todo dia e você nunca reparou, né? Então vamos olhar. Então é meio assim que começa esse universo dos stickers, né? De chamar a atenção para os próprios espaços, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem que ressignificar isso daí, né? Ressignificar essa coisa do concreto mesmo, né? Porque temos que estar numa sala. Hoje sim, porque está muito frio lá fora, tá? Mas assim, existem outros espaços e a gente se permitir interagir com os outros espaços, permite nos alimentarmos, assim como a gente lê um livro, a gente lê imagens também, né? Nos alimentarmos e permite interagir com os outros. Muito bem, Marçal, você encerrou a sua apresentação ali? Ainda tem? Só tem o último é mais simpático, pronto. Né? Mas acho que agora é mais um momento do bate-papo aí, soltar o contato. Certo. O que é o Comunique? Pô, Comunique é uma palavra em Esperanto, né, que significa comunicação e participação. Né, e isso me encantou, né, de perceber que a comunicação é participação de todos, participação do coletivo, e que ela... Também, quando você gera uma comunicação, você está gerando uma participação com quem você está gerando comunicação e, acima de tudo, ouvindo ela também, né? Você está permitindo que o receptor participe também desse processo, né? Bonito. Estão vindo alguns comentários aqui, que não são perguntas, acho que é só para começar a abrir o debate, né? O William Ri, eu não sei se é o... Diz o seguinte: só imagem sem essência igual a simulacro. Design não é simulacro, ou não deveria ser. O design trata de traduzir essência em uma imagem. É uma das coisas que ele diz pra gente. E aí a Carol Robortella está dizendo umas coisas interessantes aqui, pegando da sua fala, né? Ela diz assim: eles se veem naquilo, então aquilo tem significado para eles, quando você comenta da produção coletiva. O Gabriel Vicalvi, ele diz também que agora não é momento, mas depois ele quer conversar com você sobre design para cegos. O Gabriel é cego e é uma pessoa muito preocupada com questões bem interessantes aí pra gente fazer uma ponte. Então eu estou só compartilhando um pouco dos comentários que estão vindo. A Mia _SP, ela também falou uma coisa bem interessante. O nosso olhar é único, ninguém vê o que você vê, do seu ponto de vista, do seu lugar, da sua maneira. E ela termina dizendo que aprendeu isso com um certo professor de filosofia. Comentários? São comentários de lá, você quer comentá-los? O William é uma pessoa, grande amigo, né? A gente participou junto do trabalho de conclusão de curso, né? Mas é interessante que ele fala, né? Então a gente não está criando imagens vazias, né? A partir do momento que a gente entra num processo, se discute isso daí, né? Ela tem um significado, tem um alma e tem um porquê dela estar lá, né? E isso é muito importante. Gabriel Vicalvi, acompanhando a conversa, ele falou assim, perguntou para o Marçal se você já se deparou com deficiência na escola, no caso, deficiência visual, e se você já teve algum tipo de trabalho com design inclusivo com esse tipo de público. Na verdade, não, Gabriel, não mesmo. Que é um desafio, na verdade. Como eu disse no começo, eu ainda estou na fase também de estar entendendo isso daí, de estar experimentando, né? Então, comecei de um jeito, hoje já estou de outro e estar experimentando. Eu acho que... Tomara que você não saia dessa fase. Perfeito. Tomara que eu não saia dessa frase. Exatamente, eu fiz esse projeto de fotografia tirado pro cego. Eu nunca tive essa oportunidade, a real é essa. Assim, eu acho que a palavra é bem isso. Assim, eu nunca tive essa oportunidade, é um desafio que eu nunca tive, né? E realmente gostaria muito, achei muito interessante isso daí. Também não tive com deficiência também não. Já trabalhei uma vez, mas nem chegou a ser com design, que foi com pessoas com síndrome de Down, mas não chegou a ser com design, foi em outro sentido. Eu acho que eu não saberia dizer nessa propriedade. Né? Mas eu acho que é uma provocação muito legal, e eu topo o desafio.
Tá certo. Nós estamos então encerrando essa primeira parte. Vamos fazer um pequeno intervalinho para depois a gente encerrar de vez esse 5º seminário de Educomunicação, promovido pelo Instituto Gens e pelo projeto Cala a Boca Já Morreu. 5 minutinhos para levantar um pouquinho e a gente volta.